Olá, hoje eu vou mostrar para você duas funcionalidades que incluímos na versão 8.1.031. Bom, para apresentar as novidades, eu vou criar uma consulta com a tabela de clientes e aí vamos observar as alterações dentro do módulo da consulta. Temos aqui os módulos da aplicação, módulo consulta. Vocês vão observar a paginação, que agora tem uma nova opção, que é a de scroll infinito. Ou seja, geralmente ela vem com a opção aqui de paginação parcial. Deixa eu executar a aplicação para que a gente possa visualizar. Aqui com a quantidade de páginas, da forma que já estamos acostumados. Com o scroll infinito, nós vamos ter aquele comportamento de registros sendo incluídos automaticamente de acordo com a rolagem da página. Vamos configurar aqui a quantidade de linhas para o incremento e assim, quando executamos, ele faz o carregamento das linhas e depois vai carregando de acordo com a rolagem. Podemos observar aqui o incremento, certo? Com essa funcionalidade implementada, temos também outras coisas aqui que podemos configurar dentro da interface. Por exemplo, abrir janelas usando o modal. Abrir janelas usando o modal, que é uma opção específica para quando você tem ligações utilizando o iframe. Não faz sentido ter iframe logo abaixo aqui do incremento. Então, a gente colocou aqui, toda vez que uma ligação, lá dentro da ligação, a gente tem a opção de abrir a ligação em modal, em iframe, numa outra página. Então, quando essa ligação está configurada para abrir em iframe, nós mudamos automaticamente para que elas abram com o modal. Mas isso aqui você pode decidir se quer que aconteça sim ou não. Da mesma forma, manter o estado, que é quando você navega para uma outra página, geralmente numa ligação também, para quando ela voltar, você poder manter o estado com a quantidade de registros já existentes. Então, a gente colocou também aqui a flag para você alterar sim ou não. Uma outra opção dentro dessa opção de scroll infinito é você definir uma altura e uma largura. A largura a gente já tinha aqui normal na grid, mas aí a altura, vamos colocar aqui, por exemplo, 420 pixels. Vou colocar também uma largura de 90%, certo? E aí ele vai definir aqui essa altura e largura fixa para a minha consulta. Aí quando eu faço aqui a rolagem, ele vai acrescentando os registros de acordo lá com as minhas configurações. Isso, né, se eu quiser colocar aqui algum outro elemento na tela, é bem útil, né? Então, você vai ter aqui para poder definir a altura e a largura, ok? Uma outra funcionalidade que incluímos também dentro dessas configurações foi a questão do label fixo. A gente vê aqui o label fixo como não, e aí a gente tem o label, ele se esconde quando a gente navega, ele fica lá em cima no topo. Com essa opção, a gente vai poder ter os labels fixados no topo da consulta. Aqui a gente está usando a paginação, a altura fixa. E aí quando eu desço, eu verifico que o label da coluna fica fixado no topo da grid, ok? Da mesma forma, se eu estiver usando também sem altura, essa configuração vai acontecer da mesma maneira. Vou ficar lá com os labels fixados, ok? Essa configuração do scroll infinito foi disponibilizada para dois tipos de orientação. A orientação horizontal, que é essa que estamos utilizando agora, e a orientação em slide, ou seja, para a orientação vertical e formato livre, o scroll infinito não está disponível. Eu fiz aqui mais uma outra aplicação utilizando, né, a orientação tipo slide e coloquei uma tabela com imagens, só para a gente ver como é que fica aqui com a tabela de imagens. Olha aqui, nós temos as imagens e aí ele vai carregando, fica bem bacana aí com imagens. Então ele vai carregando as imagens de acordo com a rolagem. E fiz um outro exemplo aqui com o link, para a gente observar como é que ele vai abrir o link. Então tenho aqui uma consulta com altura definida, com um label fixo. Quando eu abro aqui o link, ele abre em modal, posso alterar e voltar, ok? A gente observa também que existe uma figura, como se fosse um GIF, utilizado aqui para a navegação, para quando a gente faz a rolagem da página. Esse componente ele pode ser customizado aqui dentro da parte de layout, CSS das aplicações. A gente pode copiar e editar em modo avançado
o nosso tema. E aí dentro das opções de Ajax, eu vou ter aqui a div com o componente que está sendo utilizado lá dentro do scroll infinito. Então eu posso customizar esse componente. Então as novidades foram essas, espero que seja muito útil aí pro seu projeto, e vou me despedindo por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.